primeira Constituição Republicana de 1891 consagrou a separação do Estado e da Igreja no Brasil. Agora, um acordo intitulado Estatuto da Igreja Católica no Brasil, principalmente no que se refere ao ensino religioso, vai contra o Estado laico que a Constituição brasileira proclama, diz o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, ex-presidente da Câmara, declara o acordo inconstitucional. Quinalha diz que o tratado assinado entre o Estado brasileiro e a Santa Sé não prevê a presença de nenhuma outra confissão religiosa. Para debater o tema, convidamos o deputado Bonifácio de Andrada, PSDB Minas Gerais, relator, que deu parecer favorável ao acordo, e o deputado Ivan Valente, do PSOL. Deputado Bonifácio de Andrada, qual a razão que para o senhor justifica a assinatura, a aprovação desse acordo entre o Brasil e a Igreja Católica? Primeiro, eu tenho que fazer umas pequenas observações. O sistema constitucional de 1891 é que separou a Igreja do Estado. Mas, na realidade, a Constituição de 91 não fala no assunto de uma forma clara. Garante a liberdade de religião a todos. Esse assunto foi resolvido no governo de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca implantou a República em 89 e, em janeiro de 90, baixou o decreto 119, dia 20 de janeiro, se não me engano. E esse decreto, então, é que acaba com a vinculação da Igreja com o Estado. A Igreja Católica era a religião oficial do Estado, passa a não ser mais, e proclama, então, a liberdade religiosa, respeitando todas as crenças. Ainda hoje se abre as sessões plenárias em nome de Deus. Em nome de Deus, pois é. Aí, então, a Constituição de 91 adotou o princípio da liberdade religiosa, mas não faz menção à Igreja Católica. A Constituição de 91 não faz. Ela adotou, e aí... Agora, a razão principal desse acordo, no meu entender, além dos diversos aspectos de ordem legal que ele tem nos seus diversos itens, o principal é esse. É que a Igreja Católica ficou sem estatuto. Todas as religiões do Brasil, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista e outras igrejas, têm o seu estatuto, porque elas são organizações nacionais. Como a Igreja Católica é uma organização internacional, universal, ela tem a sua chefia em Roma, na Santa Sé, que é o Papa. E tem um Estado, o Vaticano. Sim, o Vaticano. Mas então, para poder organizar o seu estatuto, é que se está fazendo esse acordo, para definir bem a posição da Igreja Católica no Brasil, como as outras religiões têm esse direito de se definir bem através dos seus registros nos cartórios. Agora, o grande debate, e aí é que nós vamos entrar um pouco em posições antagônicas, são alguns dispositivos desse acordo, que dizem respeito, por exemplo, à questão da educação, diz respeito à questão do casamento, diz respeito à questão do emprego dos pastores, dos sacerdotes e outras coisas mais. Não é? Quer dizer, o estatuto, nas suas palavras iniciais, é apenas uma declaração de que a Igreja Católica existe como personalidade jurídica no Brasil. O resto é que é muito debatido e que vem a ser objeto, digamos assim, de discussões maiores. Deputado Ivan Valente, qual é a sua opinião sobre o Estatuto? Bem, a minha opinião, eu acho que na verdade é um acordo entre o Vaticano e o governo brasileiro. Com esse objetivo, de fazer esse estatuto, né? Mas o que eu queria colocar é, primeiro, o seguinte, a relação entre estados aí, na minha opinião, está mal colocada. Porque nós estamos fazendo um acordo religioso, não é um acordo comercial. Existem outros estados teocráticos, por exemplo, o Irã, a Arábia Saudita, o Afeganistão, que são estados teocráticos também, mas você estabelece acordos comerciais. O acordo brasileiro, ele é religioso. E eu acho que esse debate público, ele precisa ser esclarecido. A partir da proclamação da República, e esse decreto que foi citado pelo deputado Bonifácio, nós tivemos aqui a separação da Igreja e do Estado. O Estado trata da questão pública, a religião é uma questão privada, é uma escolha do cidadão. Essa separação é um avanço, a determinação de que o Estado brasileiro é laico. Então, aqui no Brasil, o Estado tem que garantir a total liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, garantir o direito de crer e não crer.
Porque tem aqueles que não têm nem outras confissões religiosas. São os agnósticos. E os agnósticos, os ateus, né? Os céticos, as pessoas têm os mesmos direitos da sociedade. Então, o que ocorre é que ao estabelecer um acordo unilateral, que inclusive não pode ser denunciado unilateralmente por uma das partes, o que nós fazemos é criar um tipo de privilégio para uma confissão religiosa. E isso atenta contra o Estado laico. Mas o deputado Bonifácio de Andrada está lembrando, e deve ter acentuado isso no seu parecer, que de todas as religiões que existem no Brasil, só a Igreja Católica possui um Estado conhecido, que é o Vaticano, e quer, portanto, definir as relações jurídicas de instituições religiosas que representam o Vaticano aqui dentro do Brasil. Mas isso não garante eu estou de acordo com o deputado aqui. Eu só apenas avanço um pouco em relação ao que o deputado falou. O que me parece é o seguinte, o Estado ele é laico, e ele, por conseguinte, tem que garantir os direitos fundamentais das pessoas em terem a sua religião. No caso brasileiro, por razões históricas, esse assunto ficou assim um pouco afastado dos debates, inclusive os públicos. Mas eu sou favorável não só a esse acordo da Igreja Católica com o governo brasileiro, mas sou favorável a outros acordos da Igreja que outras religiões venham a fazer. Mas não haverá, porque a Igreja Católica é a única que tem sede num Estado, que é o Estado do Vaticano. Quero dar um exemplo, como isso conflita com a legislação brasileira. Aqui no Brasil, por exemplo, já foi determinado pela Constituição e pela Lei de Diretrizes e Bases o ensino religioso. Lá está escrito, no artigo 33, se eu não me engano, que é garantido o ensino religioso de matrícula facultativa. Veja, de matrícula facultativa na formação do cidadão. A concordata muda a LDB. Ela vem assim, é garantido o ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, tirou na formação do cidadão. Então nós não podemos mudar a lei que já existe. Existe a lei de diretrizes e bases. Rigorosamente, nós deveríamos ter nas escolas o estudo das religiões. Isso faz parte da cultura do povo, do conhecimento, do sentimento, o estudo antropológico, sociológico, teológico e etc. Mas nós não podemos determinar que o Estado seja responsável por pagar, por exemplo, para que uma religião faça proselitismo dentro da escola pública. É o que está acontecendo já. Mas agora, na concordata está escrito católica e de outras confissões. Então tem um conflito constitucional entre o que diz a Lei de Diretrizes e Bases e o que diz agora a concordata. Mas poderíamos citar outros em relação ao divórcio, em relação à questão trabalhista. Vamos para a matéria da educação, deixa eu explicar. A LDB fala o ensino religioso, ele será facultativo e matrícula facultativa poderá ser dado na escola, nos horários normais. Agora, como ele é facultativo, vai ao ensino religioso quem quiser. A concordata repete isso. O ensino religioso será facultativo. Agora, para os católicos e para outras confissões religiosas. A única diferença aqui está é a palavra católico e outras confissões religiosas. Mas não obriga, mas não obriga que o ensino religioso, católico, seja nas escolas, não. Mas deixa aberto, me permita, deixa aberto, é facultativo. Agora apenas faz menção ao ensino religioso católico como de outras confissões religiosas. Até me parece que está dando certas aberturas, porque fala católico e outras confissões religiosas. Agora, o que eu acho, e aí me opõe pedagogicamente, de acordo com o meu querido amigo, é o seguinte: eu acho que esse negócio de querer ensinar religião genérica não ensina religião nenhuma. O certo é a pessoa falar, eu sou evangélico, eu sou da Assembleia de Deus, então eu vou ter direito de ter um ensino religioso de acordo com a Assembleia de Deus. Eu sou muçulmano, eu vou ter direito de ter ensino religioso de acordo com as ideias do islamismo. Agora, se eu misturar islamismo com catolicismo, com o evangelho, não vai ter ensino nenhum. E a criança não aprende nada. Se a criança não precisa aprender, Bonifácio, me permita, o catecismo católico, entende? Ou o Corão religioso na escola pública.
Por isso que eu disse que a atividade religiosa é uma atividade privada, é uma escolha e um direito do cidadão. Você acha que não deve Mas ter no na igreja? Estado, não. Na escola pública, não. Por exemplo, Nem na católica, se alguém então. se Nem na matricula numa privada. escola confessional, entende? Então ele se matricula numa PUC, se ele se matricula numa escola metodista, ou que seja, ou de uma religião ortodoxa e etc., lá ele terá aula de religião ortodoxa, mas ele fez essa escolha. Agora, na escola pública financiada pelo Estado, ainda mais remunerado pelo Estado, nós não devemos ter. O governo francês, isso quebra o governo francês proibiu. O governo francês... Está errado, mas está na LDB. Eu concordo que está errado. Eu acho que nem deveria ter. Estou de acordo. Então é uma questão... Agora reforça. Reforça, estou de acordo. Então nós temos que alterar a LDB. Eu estou de acordo com você. Eu acho que o ensino religioso deve ser dado através da respectiva crença religiosa. Eu posso pedir a uma escola X que em determinado horário o meu filho aprenda com o professor que eu vou levar lá. Mas você matriculou lá, naquela escola que está certo. Agora, não na pública. Eu estou de acordo com você, mas aí o debate não é em torno do acordo. O acordo ele reforça. Ele reforça. Ele coloca o ensino católico e de outras confissões. Ele reforça algo que nós tivemos que rever. Reforça, mas baseado na lei. Então nós temos que alterar a lei. Eu de acordo com você alterar a a lei. Você conta comigo. E nós não temos que fazer uma coisa mas no momento, sim, a única mas na hora que tem um acordo. Lógico, mas a hora que você alterar isso na lei, automaticamente está alterado também no acordo. Por quê? Porque o acordo, por ser um tratado, ele tem nível de lei ordinária. De modo que se você alterar a lei ordinária, no artigo 33 da LDB, automaticamente estamos alterando também o acordo. E eu estou de acordo com você. Acho que esse assunto deve ficar fora da escola pública. Mas eu acho que não deve haver um acordo religioso entre dois Estados. Aí é outra questão. Tipo de acordo. Porque o Estado brasileiro é laico. E ele não pode fazer um acordo religioso com outro Estado. Mas acontece religioso. Isso fere a Constituição brasileira, a laicidade do Estado e a separação de igreja do Estado. Não fere. Eu vou explicar como não fere. Tanto que está tendo uma reação grande, está tendo uma reação todos os de mais republicanos, informados. quem defende o Estado democrático, republicano, isso não vai... De forma nenhuma, me permita, Bonifácio, contra qualquer religião. Nós somos radicalmente contra qualquer guerra religiosa. A sua mãe é religiosa. A sua mãe é religiosa, hein? A sua mãe é religiosa. Já foi, né? Infelizmente já faleceu. Mas era religiosa. Sim. Era religiosa. Olha lá. Sua mãe era religiosa, a mãe dele. Estava de acordo comigo, estava em desacordo com ele. Agora, o governo francês proibiu o uso de qualquer símbolo religioso em escolas públicas na França, inclusive do véu islâmico. Os procuradores do Brasil também querem tirar Mas sabe quantos países do mundo? 70 países no mundo têm concordatas de acordo com entidades religiosas. E entidades religiosas são em cerca de mais de 100 acordos existem na Espanha, na Itália, na França, em Portugal, na Alemanha. A Alemanha tem um acordo com a Igreja Luterana e com a Igreja Católica tão forte que o luterano, quando paga imposto, uma parte do dinheiro vai para a igreja dele. E o católico, quando paga imposto na Alemanha, uma parte do dinheiro vai para a igreja católica. Quer dizer, em toda a parte do mundo, esses acordos existem. Agora, o desembargador Sveiter, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, retirou o crucifixo da sala de reuniões dos desembargadores. Aqui no Congresso então, ainda tem um crucifixo. Sabe o que ele devia fazer? É não festejar o Natal. Ele não devia festejar o Natal na casa dele, e nem tampouco participar das festas natalinas. No Brasil, até os comunistas festejam o Natal. Mas a questão é outra. Isso é questão cultural, é diferente. Uma coisa é você subordinar-se a uma religião, e outra coisa é você respeitar a cultura brasileira do candomblé, a cultura brasileira dos islâmicos, a cultura brasileira dos budistas. Tem que respeitar. Aí o país é laico, mas respeita. Por isso que você não pode criar, pelo espírito democrático do Estado brasileiro, você não pode criar nenhuma diferenciação. E é por isso que eles estão protestando. Mas não é só eles que estão protestando. Os que têm o direito de não crer, e são brasileiros, e têm as garantias constitucionais, também querem que o Estado seja laico. Então, veja, a questão aqui, nós não devemos transformar isso reforça uma disputa religiosa que não é tradição no Brasil, pelo contrário, a tradição no Brasil é de total liberdade religiosa, tolerância religiosa, etc. Então, por exemplo, isso incide, por exemplo, sobre o casamento. Então, o Brasil já aprovou a lei do divórcio, mas o Vaticano é contra o divórcio.
Então, lá no acordo também tem algo que diz o seguinte, sujeito a sentenças estrangeiras. É isso. No tempo do Salazar em Portugal, se revogava casamentos lá no Vaticano. E era a opção dos cidadãos que deve valer. Isso é Estado republicano. Não, mas aí era outra coisa. Era o governo autoritário. Salazar era o governo. Mas a maioria dos que assinaram antigamente a Espanha do Franco, o Salazar de Portugal e muitos outros eram estados, inclusive, totalitários. Sim, mas é um mau exemplo. Mas aí não, mas a Itália não é totalitária, a França não é totalitária, a Espanha não é totalitária. A Espanha tem acordos desse tipo com o movimento islâmico, com os católicos. Não é do mesmo tipo. Não é do mesmo tipo. O acordo com a Assembleia de Deus na Itália dá poderes à Assembleia de Deus e dá doações de subvenção à Assembleia de Deus, que eu pude dar o documento. Enormes essas coisas. Quer dizer, isso varia de estado para estado. Quer dizer, isso de acordo com as tendências culturais de cada país. No caso brasileiro, a verdade, eu estou de acordo. No caso brasileiro é que esse assunto nunca foi levantado. Está sendo levantado agora. Nós estamos há 100 anos da República, esse assunto nunca foi levantado. 120 anos. E só o presidente Lula que resolveu enfrentar. Essa é a verdade, o presidente Lula enfrentou. Foi no Vaticano e assinou um acordo que achava que devia assinar. Sim. Todos os outros presidentes não assinaram. O único que teve uma tendênciazinha assim mais forte foi Bernardes, que na emenda constitucional de 1926, ele reconheceu a Santa Sé como personalidade de direito internacional. E mandou o embaixador para Santa Sé. Personalidade jurídica do direito internacional. Mas no Brasil só depois. Mas só depois de 1926. O Vaticano não. O Vaticano é o Tratado da Trão. A Santa Sé, o Vaticano só surgiu em 1928. A Santa Sé. Mas é um Estado independente. O Vaticano. Era associado com a Igreja. Antes o Vaticano não existia como Estado independente. O que existia era a Santa Sé, reconhecida no mundo inteiro como personalidade internacional, graças ao prestígio da Igreja Católica no mundo inteiro. Né? Sim, mas na Itália, o Vaticano é reconhecido como hoje Estado. Não. Com o Tratado da Trão, de 1829, então surgiu o Vaticano como Estado independente, como uma nação independente, soberana, embora pequenininho. Bonifácio, deixa eu te colocar uma questão. Veja, o fato de você reconhecer que no Brasil a maioria dos cidadãos brasileiros são católicos, não deve dar a uma igreja que é majoritária. Sua mãe fazia parte fazia que seja a minha tia e tal, mas eu quero dizer só o seguinte, não dá o direito ao Estado brasileiro, que precisa ser laico, isso está escrito na Constituição brasileira, de dar prioridade a uma confissão religiosa. Mas não está dando porque isso trabalha contra a democratização do Estado brasileiro. Mas não está. Está aí o exemplo do ensino religioso. Não, se você for ver hoje mas como isso é que é a lei, não é isso é uma loucura. Quer dizer, o Estado paga... É a lei. O Estado, cada cidadão, cada contribuinte paga para uma confissão religiosa ser remunerada para fazer o proselitismo. Mas a LDB, o nosso ministro deputado votou. Você votou na Comissão de Justiça, na Comissão de Educação, a favor desse texto da LDB. Eu não votei. Veja o seguinte, eu era contra o ensino religioso, votei contra. Você votou contra a LDB? Não votei. A LDB é uma coisa, é uma lei inteira. Não, eu estou falando sobre esse artigo, votei contra. Você votou contra. Tá certo, tá bem. Entende? Por quê? E digam meus amigos católicos... Mas o ensino religioso praticado por uma confissão religiosa, o senhor não pode ser contra. Não, mas nas escolas religiosas, confessionais. Mas não na escola pública. Na escola pública não, é isso que é o Estado. Aí é o papel do Estado brasileiro. Acho que é compreensível. É republicano, é democrático. Agora, e eu quero dizer também que eu não estou defendendo nenhuma outra confissão religiosa. Pelo contrário, eu não estou aqui para defender partes ou corpos. Eu estou aqui para defender o Estado republicano brasileiro. Um pouquinho agnosticismo. Não é agnosticismo, é que eu acho que o Estado não permite, tanto é assim, que os editoriais da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, são contra o acordo dos grandes jornais brasileiros. Não entenderam, estão bem informados. E o Estadão é um jornal conservador religioso. Mas você pode ser conservador católico, conservador que não seja católico, né? Católico é sempre. Aí você pode ser até socialista católico. Agora, quero dizer uma coisa fundamental que é importante aqui estabelecer um princípio. O Estado é laico, mas a nação é religiosa.
E o Estado, como organização laica, ele tem que respeitar as tendências religiosas Mas não do através povo. de um acordo. Sim, e as crenças do povo. O Estado laico italiano fez uma porção de acordos com as religiões lá na Itália. O Estado laico espanhol fez acordos até com os muçulmanos e com os budistas. Mas não é uma concordata. Mas, sim, E a Espanha é um país católico. Sim, mas fez. A Alemanha é majoritariamente católica. A Alemanha, que é dividida, Super católica. a Alemanha fez concordata com os luteranos e com a Igreja Católica também. De modo que essa questão... Lá é a pátria do Lutero. Lutero. Mas essa questão é um pouco complexa. O que é preciso é que o Estado, como laico, ele tem que se permanecer como laico. Mas ele pode respeitar, pode haver uma cooperação com a Constituição. O Estado que o Bonifácio quer é laico peronomútil, entende? Não. Ou seja, é um laico com jeitinho brasileiro. O que eu estou defendendo é que o Estado, a separação entre a Igreja e o Estado foi uma conquista de... Radical. Foi uma conquista de 120 anos, senão Agora acontece o seguinte, é que ele, como constituinte, votou o preâmbulo brasileiro, da Carta Brasileira, que fala em Deus. Eu era só constituinte estadual na época, não participei da Constituição, infelizmente. Mas a Constituição Federal quero dizer o seguinte, começa protegendo Deus. Que é o relator do projeto, o preâmbulo da Constituição brasileira fala em Deus. Se o Bonifácio conseguir... E o crucifixo está aí no plenário. Até hoje. Então, se o Bonifácio, que é o nosso deputado relator, né, desse projeto, né, dessa concordata, conseguir passar isso no plenário, eu vou acreditar que desde a independência, não foi da República, os Bonifácio e Andrade continuam mandando do Brasil. Coitado, nada disso. Isso aí é uma tendência geral, Mas voltando à seriedade, eu acho que essa é uma discussão que vai envolver, veja, toda a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação é contrário à concordata com o Vaticano. Isso não quer dizer que talvez 80% dos mestres não sejam favoráveis, sejam católicos. Isso uma coisa não está ligada à outra. É o problema de princípio de caráter do Estado brasileiro. Eu quero discutir nesses termos a questão. E também para a gente não criar um tensionamento interreligioso, porque a garantia que o Estado tem que dar é a garantia de pluralidade, de diversidade, de liberdade de todas as religiões. Todos os cultos. E não criar de forma nenhuma algo agora, que pareça ou se viabiliza como um estatuto especial para uma determinada confissão religiosa. Então, essa que é a questão. Isso faz parte do aperfeiçoamento da democracia brasileira. Isso não depende. E que em outros estados, como a Espanha, tenham assinado tal, no franquismo, etc. Não, mas hoje, tem mantido depois. Mas eu acho que isso é um avanço da democracia brasileira e da República brasileira. Não, mas a Espanha assinou com a Assembleia de Deus. Não é o mesmo estatuto. É o mesmo padrão. Eles não têm Estado. Não, o da Itália com a Assembleia de Deus, eu vou lhe mostrar, é muito mais, digamos assim, muito mais dadivoso para a Assembleia de Deus lá na Itália do que qualquer espécie de outro acordo. O que eu quero tentar é o seguinte, o fundamental é que o Estado laico, ele não pode ficar a serviço, quer dizer, ele não pode se misturar com a religião e adotar uma religião como outra religião oficial. Ele é Estado laico, ele tem que respeitar todas as religiões. Agora, o Estado laico, hoje no mundo inteiro, faz acordo com diversas religiões. No Brasil é a primeira vez que se faz isso. Daí realmente é um debate muito grande, levantou-se uma questão muito séria. Mas a laicidade dos Estados continua de pé, como aconteceu na França, na Itália, na Espanha. Nós estamos imitando os países mais desenvolvidos do mundo no tocante a relacionamento com a religião. Esse acordo não prejudica as demais religiões, não altera as demais religiões, ao contrário, até indiretamente fortalece as demais religiões e abre o caminho, que eu sou favorável, para que haja acordos com outras religiões. Aliás, na Comissão de Justiça já tem um projeto do deputado Jorge Hilton, que estabelece uma lei a respeito das religiões no Brasil, abrindo de uma maneira muito clara a possibilidade de acordo com todas as religiões desse tipo. Mas eu acho que isso faz parte do nosso tempo. Quer dizer, o mundo moderno é um mundo em que interessante o apelo religioso está existindo. Até guerras aí no mundo inteiro por razões religiosas. Sim, claro. Né? O Oriente Médio está só guerra. Conflagrado por causa disso. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Nós não devemos fazer com que as religiões, que é uma opção privada de cada cidadão, de uma escolha, interfira na vida social política
de uma nação democrática republicana. Por exemplo, isso gerou uma polêmica na Comissão de Relações Exteriores, e o Bonifácio sabe. Foi uma polêmica que durou 3, 4 meses, debate, audiência pública e etc. Por quê? 22-6. Porque ela não é... 22-6. Isso reflete a hegemonia da Igreja 22-6. Católica. 22-6. Mas isso não quer dizer que seja correto. 22-6. Entende? Reflete apenas uma hegemonia que se reflete Não, na crença religiosa dos brasileiros. Mas nós não podemos trabalhar como legisladores, Bonifácio, nós não podemos trabalhar aquilo que é o senso comum. Talvez o cidadão comum lá fora, religioso, de qualquer crença e tal, ele entenda de uma forma a coisa. Pois, mas eu quero ter a religião, mas o lugar da religião é em casa, é no culto, na igreja, etc. Mas não é na escola pública. Porque aí você vai criar diferenciações. E aí você vai obrigar o Estado a privilegiar uma religião. A mesma coisa todo o estatuto jurídico. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte, é que o acordo deixa em aberto também que, uma vez feita essa concordata, entende, tem uma série de cláusulas que serão acertadas diretamente entre o núncio apostólico e o governo brasileiro. Isso é o único estatuto que é possível. Não pode ser denunciado unilateralmente o acordo. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Porque o acordo é um tratado, ele tem nível de lei ordinária. A qualquer hora, você pode apresentar um projeto, alterar as leis atualmente em vigor, que estão refletindo dentro do acordo. Por exemplo, o Código Civil hoje. O Código Civil brasileiro, votado por nós, admite que o casamento religioso tem efeitos civis. Isso está no Código Civil. E o acordo repete isso. De modo que se amanhã nós alterarmos o Código Civil, alterar automaticamente o acordo. Doutor Bonifácio, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer aqui. O assunto dessa natureza provoca realmente a presença dos deputados Bonifácio de Andrada. Eu sou solidário com a genitora do eminente deputado. PSDB de Minas Gerais e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.